Boa noite, caríssimos. Estamos aqui para mais uma ah, aula de Revit, né? Estamos aí na finalização desse nosso edifício vertical multifamiliar, né? 16 pavimentos aí, mais cobertura, subsolo, meio subsolo e térreo, né? Estamos fazendo as tabelas, né, de coeficientes de taxas aqui, de aproveitamento, de ocupação, de permeabilidade. E, inclusive, eu tinha colocado aqui, né, coeficiente de permeabilidade, eu renomeei, né, clicando com o botão direito, taxa de permeabilidade, taxa de ocupação. E hoje nós vamos pensar aqui um pouquinho sobre a questão do coeficiente, né? Quando a gente trabalha com coeficiente de aproveitamento, a gente está falando, né, da quantidade de área, né, que nós vamos construir além, né, dessa medida que é a medida do terreno, né? Quanto de área que nós estamos agregando a ele, né? Quanto que nós estamos aproveitando da área disponível, né? Então, nós vamos precisar trabalhar com mais de uma planta diária aqui na barra do navegador. Eu já fiz, por exemplo, aproveitamento do subsolo, que é o croquis dessa planta de áreas computáveis aí do subsolo, aonde nós vamos ter como área computável toda essa parte do estacionamento, mas não computável a da escada, tá? Então, é o mesmo sistema de polilinhas que a gente fez na aula passada, inclusive se surgirem algumas dúvidas, essa aula aqui pode ajudar a esclarecer, né? O mesmo sistema de elaboração de plantas de área, nós vamos fazer aqui para calcular o coeficiente de aproveitamento, tá? Nós vamos construir a polilinha sobre o terreno em geral e as polilinhas onde as áreas forem diferentes, né? Onde elas tiverem outro tipo de compatibilidade, né? Onde elas vão computar e onde elas não vão computar. Fiz também aqui do aproveitamento do térreo, né? Onde a gente tem, de repente, aí, de acordo com cada prefeitura, gente, cada prefeitura decide o que vai ser área computável e o que não vai ser, tá? Nós temos aí, geralmente, algumas decisões que são semelhantes de prefeitura para prefeitura, mas depende muito aí das normas do seu município. Você vai ter que verificar direitinho no Código de Obras, né, no PDM, no PDU aí, o que vocês encontram em relação a coeficiente de aproveitamento do terreno aí, e depende muito das zonas, né, onde esses terrenos estão inseridos. Né, aqui, por exemplo, simulando que essa área de lazer, né, que seria aqui uma área de salão de festas, uma área de circulação aqui, né, a entrada aí de visitantes seria uma área não computável, né, bem como toda essa área aberta aqui do entorno. E aí, no pavimento térreo, né, eu coloquei como área computável apenas essa circulação aqui da escada, né? De repente aqui, em algumas prefeituras aqui, os fossos todos vão ser não computáveis, ou um fosso apenas vai ser, né? Um pavimento apenas com fosso será, os outros não, né? Então, isso aqui foi aleatório, depende muito do que a legislação da sua prefeitura aí vai dizer sobre o que é ou não área computável. As nossas polilinhas serão criadas conforme essa legislação, né? Então, eu já fiz aqui o do subsolo, eu já fiz o do pavimento térreo, o croquis, né? Que é o memorial de áreas aí que a gente chama geralmente, né? Esse memorial de áreas pode ser acrescentado dentro da planta para que a prefeitura saiba quais foram as áreas que você registrou aí como computáveis e não computáveis, né? Fiz aqui também do pavimento tipo, para vocês verem como é que vai ficar, tá? No cálculo que a gente vai levar em consideração aí dos pavimentos, né? Vão ser considerados computáveis todas as áreas, menos as varandas e a área de circulação vertical da edificação, tá bom? Então, nós não vamos fazer a polilinha aqui do entorno. Quando a gente estiver fazendo dos pavimentos tipos, nós vamos pensar apenas nessas regiões internas, né? Fiz também aqui um croquis mais ou menos tosco aqui do segundo pavimento para mostrar para vocês como que eu faria para corrigir se eu tivesse feito ele errado. Depois nós vamos tratar sobre isso. Vocês estão vendo que tem cores diferentes aqui, eu vou explicar depois por quê. Mas como que eu cheguei nesse croquis aqui, né, gente? Ó, para coeficiente de aproveitamento, como eu falei para vocês, nós temos que calcular, fazer os croquis de todos os apartamentos tipos, tá?
Infelizmente, essa parte aí acaba sendo manual mesmo, não dá para simplesmente chegar aqui e duplicar os cálculos feitos aqui. Se bem que deixa eu ver se eu duplico a lista aqui. Se eu duplicar, eu posso renomear e colocar aqui, ó, aproveitamento 3PAV. Para pavimentos que são idênticos, né, gente? Então, eu fiz um, ó, renomeei, né, já que tá certinho, esse daqui, né? Só tem que ter certeza que, ó, não entrou os nomes das áreas computáveis e não computáveis, só tá aqui mesmo as cores. Mas o importante é eles aparecerem aqui, ó, tabelas de quantidades, tabelas de coeficiente de aproveitamento, que já vai estar pronta o template de vocês, tá? O modelinho tá pronto. Então, aqui vão aparecer todos os pavimentos que estão sendo computados e as suas áreas, ó, tá? Então, eu dupliquei a que eu já tinha feito e chamei ela de aproveitamento 3PAV, né? Só que ela não veio para cá, tá vendo? Ela não vem. Então, isso quer dizer que a gente não pode dar esse migué de fazer essa duplicação aqui na planta de área somente, tá bom? Eu vou excluir. Nós vamos fazer devidamente como deve ser para que apareça aqui esse terceiro pavimento, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Pode ser aqui mesmo, desse lugar onde eu tô. Vocês vão, como nos outros croquis, arquitetura área, planta de área. Nós vamos fazer esse movimento de arquitetura área algumas vezes, tá, gente? Fiquem ligados nisso, porque essa era a principal dúvida que as pessoas estavam tendo. Então, eu já fiz do térreo, eu já fiz do subsolo, eu já fiz do primeiro pavimento, eu já fiz do segundo pavimento, eu não fiz do terceiro. Então, eu vou selecionar o terceiro, mas eu posso chegar aqui, ó, selecionar todos que estão faltando, tá? Vou selecionar só o terceiro e o quarto, para não ficar aquela fila imensa aqui e não travar meu computador. Mas vocês vão fazer de todos, tá, gente? Vocês precisam somar todas as áreas de todos os pavimentos, para que eles apareçam aqui nessa tabela aqui no fundo, tá? Então, aqui, por exemplo, só apareceu o primeiro, o segundo, o térreo e o subsolo. E o primeiro, né? Eu preciso de fazer o terceiro, o quarto, o quinto, até o 16º, e não precisa a cobertura, tá bom? Eu vou desmarcar essa opção, então eu quero que duplique as vistas que eu selecionei do terceiro e do quarto, e eu não quero criar automaticamente as linhas. Se eu apertar em sim, ele vai aleatoriamente escolher que linhas de polilinha que eu quero desenhar no meu modelo, e ele não sabe quais são as linhas que eu quero, então eu vou apertar não. Né? 2 vezes, porque serão 2 plantas que vão abrir aqui, ó, do ladinho. Ele chamou de 3PAV e PAV 4. Né? Planta de área 3PAV. Aí eu posso renomear depois. Eu vou renomear o 2, o 3 e o 4 para aproveitamento 2, aproveitamento 3, aproveitamento 4. Bom, vamos começar do 3 aqui, ó. Como que eu faço para transformar essa planta de área que ele criou em um croquis de memorial de áreas, né? Eu vou lá em limite de área e vou desenhar a minha polilinha aqui, ó. Como vocês sabem que o desenho é simétrico, sugestão que eu dou para vocês, né? Começarem aqui do meio, ó, e só fazerem a metade. Depois, vocês podem espelhar essa linha aí, ó. Se eu fizer exatamente a metade aqui, ó. E claro, gente, cada um tem uma diferente, tá bom? Não quero que vocês pensem que vocês precisam fazer exatamente da forma como eu tô propondo aqui, não. Tá salvando aqui, por isso que ele demora um pouquinho, fica pensando. Vou selecionar aqui, ó, com Ctrl. Tá difícil dele selecionar a linha que eu quero. Vai ficar mais fácil do que eu selecionar a linha para dar um mirror e eu continuar desenhando, né? Então, vou de novo em limite de área, vou continuar esse desenho aqui, ó.
Lembrem que nós temos aí esses vãos, né, de ventilação. Então, nós temos que pegar toda essa polilinha externa a eles, fazendo o desenho do croquis desse pavimento como um todo por fora. Primeira coisa é fazer por fora. Depois, por dentro é um pouco mais fácil, né? Nós temos aqui algumas possibilidades de áreas computáveis e não computáveis. Que saiu errado, né? Que vai até me ajudar. Por exemplo, align. Por exemplo, geralmente as áreas das varandas, né, são tidas como áreas não computáveis. Então, vou aqui, ó, no limite de área, e vou selecionar essa varanda aqui, ó, todinha para ser polyline. Tá falando que tem uma linha aqui que tá sobrepondo, que foi a última linha que eu fiz. Se vocês tiverem com dificuldade para selecionar, gente, é só aproximar o mouse dela e apertando o Tab até ela ser selecionada, tá bom? Tô com um pouquinho de pressa, não tá dando muito certo, mas a gente chega lá, tá? Então, eu selecionei essa varanda aqui, ó, Tab, 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 selecionei a polilinha toda, tá bom? E aí, vou continuar aqui em a limite de área, pegar uma linha, vou continuar minha seleção para cá e para cá. Beleza. Aí, ó, eu posso espelhar, por exemplo, essa linha, essa polilinha aqui, ó, tab, 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 até pegar somente a polilinha que eu desenhei na varanda, ó. Ó, aqui não, aqui, tá? E aí eu vou dar um espelhamento nela, vou jogar ela lá pra cima, ó, mirror, pego aqui no centro do eixo, venho pra cá, ela vai vir pra cá. É só tomar cuidado pra não ter sobreposição de linha, ó. Ficou um pouco fora, porque o desenho não estava correto, né? Nem deu essa sobreposição aí, ó. Posso até deixar essa linha externa, não tem problema nenhum, tá, gente? É só não haver sobreposição de linhas. Posso ir usando aí o comando align, sem problema nenhum. Vou pegar mais uma vez aqui com o tab, ó. Pegar essa polilinha aí e vou passar espelhamento para cá, ó. Pro lado de cá. Mirror. Pego aqui no meio, espelho para lá. E vou pegar essa, mais uma vez o mirror aqui. E vou espelhar aqui para baixo. Tá falando que tem linha se sobrepondo. Né? Então, vou ver aqui o que tá rolando. Senão ele não vai fechar a polilinha desejada, ó. Sempre lembre de dar muito zoom aí, tá, gente? Porque às vezes a gente acha que tá tudo certo, é um detalhezinho, uma linhazinha de nada que às vezes é difícil da gente selecionar, como essa aqui, né? Dificulta aí. Como saber se deu certo, né? Eu criei algumas polilinhas, falta desenhar essa daqui do meio. Então, arquitetura, limite de área. Tô vendo que essa aula vai ficar longa. Ó, passo aqui por toda a área de circulação, ó, interna, vertical, tá bom? Escada e elevadores. Vou fechar aqui. E aí eu tenho algumas polilinhas já criadas. Agora eu preciso ir lá em arquitetura, área de novo. Só que agora não é em planta de área, agora é a definição das áreas, ó. Vai ter essa, vai ter essa, vai ter essa aqui no centro, vai ter essa aqui, vai ter essa aqui, essa e essa, que são as varandas, tá bom? Aqui eu percebi que eu fiz um negócio errado, né? Mas vamos colocar a legenda para ficar mais fácil. Anotar, clica ali na legendinha e... Ixi, eu deixei permeabilidade o esquema. Não quero o esquema de permeabilidade.
Então, não é essa a planta de área que eu quero. Infelizmente, vou ter que, ó, deletá-la. Tá bom? Vamos pegar essa do quarto aqui, deixa eu ver se a área dela está como permeabilidade também. Ixi, está com permeabilidade. Bom que a gente faz de novo junto, né, gente? E onde é que aconteceu o erro, ó. Arquitetura, área, planta de área. Eu não troquei aqui em cima, ó. Era coeficiente de aproveitamento. Vou escolher só do terceiro pavimento para dar continuidade aqui. Vocês vão fazer do terceiro, do quarto, do quinto até o 16º, beleza? Vou escolher do terceiro, ok? Criar linhas automaticamente. O limite não, eu quero criar as minhas próprias linhas. Olha lá. Vou tentar fazer uma seleção agora um pouco mais rápida. Arquitetura, limite de área. Olha aqui. Vou fazer assim primeiro. Depois vou fazer assim, ó. Fica até de ideia aí pra vocês. As varandas. Aqui vai ser mais rápido para eu exemplificar para vocês o coeficiente de aproveitamento. Depois ficar fora, né, gente? Vocês vão fazendo os acertos. A L. Às vezes é um negocinho pequenininho, mas que vai fazer diferença lá no cálculo final. E aqui no meio, limite de área. Vamos fazer aqui pelo menos na escada, né? Vamos fazer acontecer aqui a seleção. Ou vocês podem também fazer de uma outra forma, mas essa daqui, nesse momento, pegar aqui já os elevadores que eu tinha errado lá na seleção. Essa área toda de circulação vertical vai ser não contável, tá bom? Tem algumas outras prefeituras que podem vir falando que o croquis do elevador tem que estar aparecendo a opção vazio, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz para editar isso depois. Tá bom? Então, tenho as áreas, eu vou em arquitetura, área novamente, ó. Antes eu fui em planta de área, agora eu vou em área. Arquitetura, área, para dar aqui o meu pick point dentro das polilinhas aqui que eu criei, tá bom? Lembrando que vocês não vão passar essa linha direto que eu passei aqui por fora, vocês vão fazer aqui o desenho delimitando certinho aqui os dentinhos da edificação. Fiz só para tornar mais rápido aqui a aula para vocês. Tá bom? Uma vez que eu coloquei os pick points, eu venho na aba anotar, ó, legenda. Agora sim, coeficiente de aproveitamento. Só que só tem o esquema computável aqui, né, por enquanto. E aí, eu não tenho os identificadores, eu tenho que ir em arquitetura, identificador de área e pingar aqui, ó, os identificadores, porque são eles que vão me informar as cores que cada uma dessa área vai ter lá na legenda, tá bom? Então, por exemplo, se aqui na circulação vertical eu escrevo não computável, olha lá, ela vai ter uma cor. Se eu escrevo aqui também, ó, na varandinha, não computável. Olha lá, ela vai ficar com a mesma cor. Por que ela vai ficar com a mesma cor? Porque eu escrevi não computável da exata mesma forma, né? Não com o N maiúsculo, com o C maiúsculo no computável também. Se eu escrever de forma diferente, por exemplo, não maiúsculo, computável, só com C minúsculo. Olha lá, fica da cor azul claro. Essa cor azul clara é a mesma cor que está, olha lá, presente nas outras plantas que eu fiz. Por quê? Porque eu escrevi da mesma forma, não com não maiúsculo e o computável com apenas o C maiúsculo.
Então, gente, para que as tabelas depois somem esses valores, é preciso que eles estejam com essa mesma cor, ou seja, com o mesmo exato nome da legenda, até a grafia dos maiúsculos e dos minúsculos, hifenização, espaçamento, tudo isso. Tá bom? Então, eu tô aqui fazendo o terceiro, ó, e eu tô vendo que eu tenho não computável, mas essa cor é cinza. Então, o que eu preciso fazer? Transformar o não em maiúsculo, assim como tá nos outros croquis. Então, ó, não computável. Vai ficar azulzinho. É só clicar uma vez no nome e a próxima vez já vai aparecer a caixa de edição. Tá bom? Clica aqui do lado de fora. Mesma coisa pra cá. Ah, professora, não tem como você pegar e fazer uma match properties, né? Dar um MA que a gente dava no CAD. Não, gente, infelizmente isso aqui eu já tentei fazer de outra forma. Não consegui. Tá bom? Porque realmente nessa parte de cálculo de memoriais é extremamente importante que você tenha certeza da polilinha que você gerou para que os cálculos depois, a somatória deles esteja perfeita. Já que é o Revit que vai somar todos eles, né? Vamos pelo menos fazer essa parte do desenho aí certinha, tá? Aí, claro, vocês não vão fazer isso aqui por fora, vocês vão passar a polilinha aqui por dentro e aqui por dentro, nessas laterais aqui, tá bom? Só fiz para vocês verem que fica mais rápido. Por exemplo, aqui no segundo pavimento, ó, eu escrevi não computável, né, com hífen e minúsculo. Então, se eu trocar para cá, ó, se eu trocar para não computável, ó, ficou cinza. Por quê? Porque o C ainda tá minúsculo aqui. E o C tem que estar maiúsculo como dos outros pavimentos, tá? Aqui, por exemplo, se vocês quiserem acrescentar mais um nicho de possibilidades, ó, como essa aqui, né? No caso, eu não vou colocar aqui, não. Vou colocar, para não confundir, ó, não computável. Ó, ficou maiúsculo dele, ficou cinza. Tem que ser exatamente com os maiúsculos e os minúsculos conforme, tá? Mas vamos supor que você queira agora fazer com que o vão dos elevadores e do shaft aqui esteja com outra cor. Nessa legenda apareça uma nova cor, uma nova categoria. O que eu faria? Eu venho aqui em limite de área e crio essa polilinha aqui, ó. Dentro da polilinha que já tinha sido criada, mas eu não posso criar sobreposição de linhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma separação aqui, ó. Ou seja, são duas linhas apenas, ó, para fechar a polilinha do elevador, já que eu já tinha colocado essa polilinha geral aqui por fora, tá? E vamos colocar uma aqui no meio da escada também, ó, para demarcar as linhas de vazio aí dentro desse coeficiente que não vão ser somados, né, que vão ser tirados das áreas computáveis e não computáveis. Eu preciso em arquitetura área, mais uma vez, para dar esse pick point nessa área diferencial aqui, né? E aí, arquitetura identificador de área, para eu poder escrever e criar essa nova tabela de nomes aqui, que eu vou colocar vazio maiúsculo, né, em todos eles, como se fosse uma nova categoria aí da nossa legenda, né? Não se preocupe em relação ao tamanho da letra, porque isso a gente sabe que a gente já define aqui, né? É só a gente mudar o tamanho da escala aí, ó, que automaticamente, né, visualização desses textos, vai estar tudo aí certinho quando a gente for gerar a planta, que nós vamos ver na próxima aula, para não ficar muito grande, tá bom? Não vou acertar tudo, já dá para vocês perceberem aí mais ou menos qual que é o tom aí da conversa, o certinho seria esse daqui, né? Não vou fazer separação de vazios para não dar muito trabalho para vocês, mas lembrem de renomear aqui, tá, gente? Renomear clicando aqui para ver direitinho se vocês entenderam que a barra do navegador precisa estar organizada, né? Então, aproveitamento 2 PAV, como eu fiz para o pavimento tipo 1. Deseja renomear o nível? Não, gente. E as vistas correspondentes. Se eu renomear, ele vai pegar a vista do segundo pavimento lá em cima e vai renomear. Eu não quero, tá? E aqui também, renomear, aproveitamento 3 PAV. Não quero renomear. Tá? E vocês vão construir isso aqui tudo até o 16º para que ele some todas as áreas computáveis e não computáveis.
Aí onde vocês vão encontrar? Na tabela de coeficiente de aproveitamento. Os únicos valores que vocês precisam informar para identificarem o percentual de aproveitamento é aqui, ó, o tamanho da área do terreno, 2.546,25. A partir do momento que vocês derem o Enter aqui, ó, automaticamente ele já calculou, ó, que a área computável do subsolo, né, a polilinha que eu criei do subsolo, computável 95,62% do subsolo é computável, tá bom? No pavimento térreo, 2.546,25, 0,92 do térreo é computável, tá bom? Se vocês forem lá no croquis, vocês vão ver o quanto que é computável em cada uma, né? Aqui no subsolo, por exemplo, só tiramos a área da escada. Geralmente, gente, a área da escada ela só é computável uma única vez. Então, como eu computei aqui no pavimento térreo, nos outros, no pavimento tipo e no pavimento subsolo, ela não vai computar, tá bom? E aí ele separou, ó, computáveis aqui, somatório total, não computáveis aqui, somatório total. Esse não computável geralmente não vai ser muito útil, mas é só vocês terminarem de preencher essa tabela com o tamanho do terreno que automaticamente vai aparecer aqui e automaticamente vai ter o somatório final, tá bom? As áreas de vazio estão aqui separadas, então ele separou em computável, não computável e vazios, né? Aqui, como eu não botei o valor do terreno, não apareceu nenhum, né? 2546,25. Olha lá, 12%, 2546,25, mais 12, né? São áreas iguais, são as áreas dos elevadores, né? 2546,25. Então, tem aqui o total final, né? Total geral de áreas, né? De metros quadrados construídos e de metros quadrados aproveitados, né? O aproveitamento do terreno está aqui, o percentual calculado com base na metragem quadrada do terreno, no número de pavimentos construídos, computáveis e não computáveis. É uma regrinha de 3 aí que o Revit mesmo já vai calcular para você. Tá bom? Vamos ver se a gente fala mais algum detalhe aqui para finalizar essa aula. Ou eu deixo para a próxima aula, porque eu acho que já ficou bem grandinho. Na próxima aula que eu vou gravar, então, eu vou falar um pouquinho sobre a prancha, a elaboração dessa prancha, a elaboração de outros detalhes aí para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima e fui!